Boa noite, com Jesus. Estamos simplesmente numa dependência de uma direção. Não temos outra alternativa a não ser cumprir isso. Por isso estou aqui novamente. Mais um hino que foi dado, composto lá no Recanto. É aquele tempo maravilhoso, né? Wonderful Time. Temos também aquele do Araguaia, Irmão Fabrício. E agora dependa de Jesus. Noite tão nublada, escuridão dobrada, dia sem sol, sem alegria, como viajante sem pousada, alma vazia, corpo cansado, espírito enfadado. Suspiro amargo, falta amor, falta paz, falta tudo, falta Deus, só resta amargura. O irmão Brano esteve nessa situação, olhando para sua filha, seu bebê. De Noemi, que perdeu tudo, tudo nublou, porém ganhou Ruth e Boaz, o remidor. Tudo mais que perdeu, de uma escolha dependeu, a preferência de Ruth. Você tem que depender também de Jesus. Dependa de Jesus. Como Noemi, ele é seu remidor. Dependa de Jesus. Dependa de Jesus. Os anúncios já foram feitos. Lembrando que o próximo encontro é do dia 12 ao dia 17 de dezembro, se Deus permitir. Também agosto ficou para ser aqui novamente, de 2007. Vamos ficar de pé, irmãos. Apocalipse 21, 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Nosso Deus, nosso Pai, nós continuamos, ó Deus, necessitando de ouvirmos mais do Senhor. Sabemos que isto vai sendo armazenado. Depois, tudo isso será batido e se transformará em um só bolo, em só purê, em uma só massa. Tudo que a pessoa ouve de mal, acumula, mesmo não estando entendendo, mas tudo que ela ouve de bom, cobre, mesmo ela não estando entendendo.
Não tem coisa melhor, ó Pai, do que crer. Crer no Senhor. Significa confiança, descanso, paz, tranquilidade de espírito. Por isso estamos aqui, numa só fé, num só batismo, um só amor, um só Senhor. Tu sabes, ó Deus, que o nosso coração, a nossa alma, não tem nenhum filho do Senhor fora dele. Nós preocupamos com aqueles que estão correndo mais risco do que com aqueles que estão mais protegidos, mais acomodados. Em nome de Jesus Cristo, cuida, Senhor, da saúde, da paz de espírito e do amor em cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto o hino está sendo cantado, eu quero pedir para a pessoa, não sei se é mulher, se é homem, se é criança, que está com leucemia, câncer no sangue, vir aqui para frente, enquanto o hino está sendo cantado. Assentai-vos.
abençoe. Vamos oferecer o que nos deram. Mas quando você aceita Cristo como seu carregador de pecados, quando o aceita pela fé, você crê que Ele o salvou, e Ele morreu em seu lugar, e levou os seus pecados, então Deus o aceita e o batiza no corpo, e não mais pode ver os pecados. Como posso ser um pecador quando há uma expiação sobre o altar por mim? É a única maneira de não ser pecador. Não existe outra. O profeta conta que um bom cristão, destes que preocupam com os outros, com os grupos em dificuldade, e que sempre se sentia autorizado a orientar, a corrigir. Tem uns que têm comissão para isso, de Deus. Outros vivem buscando, chamando para cima de si o que não deveria fazer. E aqueles irmãos lá em cima, na colina, havia uma congregação, as famílias, e eles estavam ali em litígio, em divergência, em discrepância. E um irmão equilibrado, conselheiro, orientador, cristão, foi lá. E quando ele estava subindo a colina, ele percebeu que alguém ofegante, cansado, caminhava ao seu lado, levando um fardo muito grande em suas costas. Pelo sinal nas mãos, ele entendeu que era o Senhor Jesus. Então ele disse: Senhor, o Senhor está levando o pecado de todo mundo aí neste saco? O Senhor disse: não, isso aqui são somente os teus pecados. Você que vai consertar os outros, tem que saber, em primeiro lugar, que eu sou um carregador de pecados seu. Quando o irmão Brana chegou ali para comer alguma coisa em um certo bar, tipo lanchonete, ele encontrou lá aquela senhora já de idade, podia ser sua mãe, num estado deplorável. E ele achou aquele quadro tão horrendo, tão terrível. Uma mulher de idade, pintada, suando, dois homens também já de idade, fumando, bebendo ali. Isso é um quadro horroroso. Então ele pensou assim: oh meu Deus. Ele pensou: por que Deus não varre uma peste dessa da terra?
Logo o Senhor o chamou lá fora. E aí então ele descobriu que Jesus era carregador de seus pecados. Estamos vendo nesta mensagem 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Que ele é um carregador de pecados. Portanto, tome cuidado para não carregar pecado dos outros. Deixa que Jesus carregue. Essa escritura de Apocalipse 21 é muito bonita, muito importante. Aqui tem até a medida, a extensão, tudo direitinho, da cidade. E como ela é ornada com tantas pedras maravilhosas. Ela é uma cidade preparada para a noiva, ou seja, para a esposa do Cordeiro. Houve uma pergunta, como é que o trono vai ficar vazio? Ora, não fica vazio porque a rainha não deixa o trono vazio. Não deixa aquele lugar vazio. A rainha responde no lugar do rei. E nós vamos ver algo muito importante aqui. Estou certo, absolutamente convicto, de que será mais uma bênção. Na mensagem humilha-te, que já foi usada, parágrafo 74, eu estava pensando aqui sobre uma pequena ilustração para apoiar o que ele disse. Agora nós olhamos para este relógio para verificar que horas são. A não ser que cada instrumento nesse relógio esteja coordenando um com o outro, nós nunca saberemos a hora certa. É uma sincronização de peças. Se aquilo não estiver coordenado, trabalhando em conjunto, nunca teremos a hora certa. Ele pergunta, está certo? Está certo? E isso requer todos nós juntos, se nós queremos ver a terceira puxada realmente fazer algo por Deus. Eu quero repetir, e isso requer todos nós juntos. Eu não quero tentar sozinho. Deus criou este companheirismo no Brasil. Planejou esse companheirismo, esse ajuntamento de pastores, obreiros nesse país. Não tem nenhum daqueles que nasceram para esse companheirismo que está aqui. Por um motivo ou por outro, eles saem, se debandam. O principal motivo chama-se Joaquim Gonçalves.
Mas se esquecem que o principal motivo para existir isso foi Joaquim Gonçalves. Gera um problema muito sério, até dentro da lógica. Ele apanha o relógio e você vê um complexo de peçazinhas. E se eu tiro uma pecinha daqui, aqui que tem isso, essa porcaria aqui não vale nada. Só que eu não vou ter hora certa. Se nós realmente temos, como temos a revelação do estado da etapa terceira e última do ministério de Elias, do Filho do Homem, do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, nós vamos procurar o nosso lugar devido, para trabalhar em conjunto, em coordenação. Se é que temos a genuína. E não é outra coisa que está acontecendo, é isso. Confesso diante dessa Bíblia, diante de Deus, que eu considero uma petulância um homem pregar todas as noites, dirigir a manhã, todos os períodos da manhã, comandar tudo, é uma arrogância até, reflete uma petulância. Mas nós não tivemos outro meio. E eu estou certo, se eu tiver que sair, eu vou sair, de vez em quando meu coração dói. Mas isso está no trilho certo. Vocês estão no trilho certo. A máquina está no trilho. Não tente fazer nada diferente, porque não vai dar a hora certa. E isso, ele fala sobre o relógio e diz, e isso requer todos nós. Então você está nisso. Então eu não tenho que olhar nenhum irmão com reservas. Porque ele está no time. Ele está no time. E não tem nenhum nesse time aqui de salto alto, porque senão perde para a França. Glória a Deus. Não tem nenhum de salto alto. Arrogante, petulante, inflexível. Mas todos estão tentando acertar. É para isso que nós estamos nos encontrando. Lembre-se que cada um vem aqui, sabe disso, o carregador de pecado está com o fardo seu nas costas, hein? Antes de você falar do pecado de alguém, você vai lembrar disso. O carregador de pecado está com um saco cheio nas costas de meus pecados. O pecado seria mais poderoso do que Deus para anular uma eleição. Aleluia! Quem é o pecado? Para anular uma predestinação, anular uma eleição.
Não, é verdade. Quem é o pecado? Ele teria que ser muito mais forte do que Deus. Mas o que ele faz? Ele pega, joga nas costas, vai lá e joga no lixo. Volta, já tem mais. Torna a pegar, torna a levar nas costas, joga no lixo. Ei, eu amo isso! Você ama isso? O diabo está sabendo que nós estamos amando uns aos outros. Muita coisa foi quebrada. Se podemos dizer, do nosso lado. Glória a Deus. Aleluia. Veja, eu estava ontem, acho que até me embaracei por causa disso aqui, ó. É apenas uma introdução. E isso requer todos nós, todos juntos, se nós queremos ver a terceira puxada realmente fazer algo por Deus. A coordenação com cada um de nós juntos para nos humilharmos diante de Deus, confessarmos os nossos erros e orarmos e crermos em Deus por estas coisas. Se você está no quadro, se você não cai no lugar certo, você fica atrapalhando o relógio. O andamento está dependendo de você. Agora, eu quero ver também essa dinâmica, uma maneira de mostrar a terceira puxada, sem falar nela. Quantas vezes o irmão Brana fala em terceira puxada nesse universo de mensagens? Quantas vezes ele fala em trovões? E, no entanto, ele estava vivendo a terceira puxada. Os trovões estavam rimbombando. Vamos passo a passo para você pôr cada tijolo no lugar certo. E nós vamos entender que nós não somos construtores da terceira puxada, porque a terceira puxada se trata do templo. Da cidade. Aleluia. Se trata disso. Eu gostei demais, gente. Eu recebi um bilhete que se a gente fosse tomar por outro lado, parecia um bilhete assim um tanto crítico, murmurando, mas não foi. Ele veio num bom espírito, dizendo, vamos dar oportunidade para aqueles que nunca tiveram oportunidade, nunca falaram uma coisinha qualquer, em particular com a igreja, nesse microfone, e deu no que deu. E obedecendo a essa opinião, o Espírito deu essa linha. Eu quero mostrar para vocês, congregação, e vocês espalhados pelo mundo todo, um exemplo de terceira puxada, da dinâmica dela.
Mas só uma coisa, que o falso pode fazer isso que vamos ouvir e ver, mas não no espírito que foi feito. Muita gente faz coisas milagrosas, maravilhas, conforme Mateus capítulo 7. Isso os técnicos estão com alegria, solta foguete, bombinhas, né? Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, glória a Jesus. Eu quero ver um exemplo disso. Irmão Oséias, eu quero ver o irmão Denise falando, por favor. E vocês veem, irmão, que a mão de Deus, a gente vê sempre Deus sobre nós. Eu queria dar um pequeno testemunho da igreja, o pastor me permitiu um pequeno testemunho. No encontro de dezembro de 98, nós estava indo, eu mais a minha esposa, e para cá de Alvorada do Norte, o carro acaba a gasolina. Quando o carro acabou ali, a gente parou e eu carregava 2 tamborzinhos pequenos, um de água e um de álcool dentro do carro, porque às vezes o mostrador dele não estava funcionando, então se acabasse fora a gente punha mais um pouquinho. E quando acabou o álcool, a gente encostou e eu pus água no lugar. E quando eu pus água, aí dei partida, pegou tranquilo, entrei na pista, e começou, encostei outra vez. E aí até que a gente seca esse tanque, poder pôr o álcool, passou um irmão nosso, congrega com nós, com um caminhão, parou, nos socorreu. Mas agora vocês veem o que é a mão de Deus. Deus parece que atrasa a gente de alguma maneira, porque Ele quer fazer alguma coisa. E às vezes você tem pressa de chegar, e às vezes Ele quer te atrasar, porque Ele tem alguma coisa para fazer. E quando conseguimos a sair dali, já era mais tarde, nós deu para chegar até Correntina, e lá nós posamos, eu e a minha esposa. E para Caetité, minha esposa falou, vamos passar em Caetité, porque eu tenho que falar alguma coisa lá com a irmã fulano e tal, então preciso chegar lá. E aí a gente foi então para Caetité. Quando nós chegamos no portão, que batemos na campainha da casa do irmão, a irmã já veio falando, pastor, tem um menino aí, do Gonçalo, está com queimadura mais de 3º grau. E os médicos dizem que ele não tem esperança de se salvarem não, tá? E aí nós nem descemos, já fomos direto para o hospital. Cheguei lá, pedi o porteiro para deixar eu entrar, o porteiro não quis deixar. Mandei chamar a diretora do hospital, chamou. Aí eu já não pedi ela para deixar eu entrar, somente falei, doutora, só te chamei para te comunicar que eu vou entrar, vou lá na enfermagem dos queimados e vou conversar lá. Deu um menino, uma criança que congrega comigo, os pais deles congregam comigo e está aí queimado. Ah, mas não pode, que o horário, eu falei, eu já sei do horário de visita, só estou comunicando a senhora que eu vou entrar. Aí eu ia passando, ela falou, só vai você. Eu falei, minha esposa vai também. Voltei, peguei na mão dela e nós entramos. Eles não criaram o caso não, né? Deus estava na coisa. E aí a gente entrou lá, quando olhei a criancinha deitadinha lá no berço, com as mãozinhas para cima, os pezinhos para cima. Irmão, tão queimado, sinceramente, eu nem nunca tinha visto tanta queimadura no corpo de uma criança igual estava ali. Não tinha mesmo esperança. Porque a avó dele foi pôr querosene, eu acho que foi querosene na lamparina. Quando pôs a querosene, ele entrava por baixo, tem costume tomar banho na bica, né? Então ele achava aquilo ali, a avó estava despejando gasolina para o querosene, e aquilo ali era uma bica de água, né? Estava por baixo, estava tomando banho ali no que sobrava, que a mão da avó tremia muito. E ali ele entrou por baixo, estava tomando banho. Depois a avó pega, dá a lamparina para ele e riscou o fósforo. Poder estender a lamparina, incendiou ele todo. E ele começou a rolar no chão e a avó foi lá, pega um balde d'água e joga em cima da criança. Aí a vista ter queimado ele ainda acusou. Já pegado um cobertor e embrulhado ele, mas
O senhor vê, pastor, o povo lá, a gente tem que ter paciência com eles para ensinar isso. E nisso aí, irmãos, depois ele foi para o hospital. Aí nós chegamos lá e visitamos. E quando eu cheguei, a enfermeira deu bronca, era uma hora que não era hora de visita. E quando a gente entrou, aí que eu olhei a criança, eu falei para a criança, parece que eu estava fora de mim, né? Que eu nunca tinha visto um quadro daquela maneira, que aqui nós visitávamos sempre os hospitais, tudo aí, via pessoas queimadas, de todas as maneiras, nós já tinha costume, mas daquele jeito eu nunca tinha visto. E aí eu olhei para a criança e falei, filho, não precisa chorar, amanhã você vai receber alta, mas você vai para casa. A enfermeira olhou para mim assim e falou, moço, você está ficando doido. Aí a diretora tinha chegado e falou, moço, você sabe quanto tempo essa criança fica aqui? No mínimo 15 dias, se é que aguenta esperar para recuperar a pele e tudo. Aí eu olhei para ele, tornei a falar, e com isso eu falei 3 vezes, diz a minha esposa, falei 3 vezes que amanhã ele estaria em casa. Aí a diretora veio e bateu no meu ombro e falou, moço, esse menino no mínimo 15 dias, ele tem 95% de chance de morte e 5 de vida. Eu falei, nesses 5 de vida Deus opera, Senhor. E ali oramos por ele e nós fomos embora. E a irmã Nicéia estava cuidando dele no quarto, aí ela dormiu, esqueceu da criança. Quando foi no outro dia que ela acordou, olhou no bercinho, ela sentada ao lado do bercinho, olhou no bercinho, o menino tinha até mais ou menos uns 3 anos. Quando olhou no bercinho, cadê a criança? Tinha levantado, estava fazendo bagunça dentro do hospital. Amém. E aí depois eu fui conversar com ela, ela falou, olha pastor, eu fui tão negligente, se eu tivesse permanecido olhando para a criança, eu ia ver a pele dele sendo esticada normalmente. Hoje, irmão, você encontra com ele, ninguém fala que algum dia esse menino foi queimado na vida. Nunca, nunca, a pele está normal, queimou 100%, não 100%, né? Queimou a pele 100%. Então a gente vê, irmão, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se você crer desta maneira, Deus responde. Amém? Deus responde, Deus responde. Mas aqui, voltando aqui para a mensagem, humilha-te. Ombrana começa a falar aqui no parágrafo 74. Eu estava pensando aqui sobre uma pequena ilustração para apoiar o que ele disse. Agora, nós olhamos para esse relógio e para verificar que horas são, e não se que cada instrumento neste relógio esteja coordenado, como um com o outro. Nós nunca saberemos a hora certa. Está certo? A congregação dizem, amém. Eu quero de todo o nosso coração, todos juntos, se nós nos queremos ver a terceira puxada, se nós nos queremos ver a terceira puxada, é realmente fazer algo por Deus. E a coordenação com cada um de nós, junto, para nos humilharmos diante de Deus e confessar os nossos erros e orarmos e crermos em Deus por essas coisas. Agora vocês veem, quando Deus quer realizar algo, Ele sempre traz coisas para nós através de ser humilde, orar, buscar, jejuar. Irmão, é tão difícil hoje você parar diante, mesmo de pastores, obreiros, e fazer o teste que o irmão Brana diz. Conheço o verdadeiro homem com o sinal das calças no seu joelho, do joelho nas calças. Prova que ele esteve orando em algum lugar. Então, quando você chega perto de uma pessoa, se você, irmão, você orou, deixa eu ver o sinal da calça aí no seu joelho. Às vezes estamos em busca de grandes conhecimentos, senta, lê, busca, mas a oração mesmo ficou lá atrás. E eu sempre tenho pedido a Deus, Senhor, se é que eu tenho que receber alguma coisa, ajuda-me a orar até que o Senhor esteja satisfeito e possa me guiar. Eu falo lá em Guanambi, para a nossa igreja, eu falo, irmãos, o meu roteiro é muito grande. E eu só saio daqui quando Deus me dá um sinal para ir.
Eu não tenho uma direção própria. Às vezes eu combino com algum irmão, tal dia você vai comigo em tal lugar, vou. Mas chega aquele dia, não tem direção para ir. Aí eu volto, vou orar, e vou buscar, e vou jejuar, e vou pedir a Deus. Com pouco eu sinto o sinal de Deus. E quando eu saio para fazer aquilo, eu sinto a mão de Deus ao meu lado. Eu não tenho problema com ninguém, não tenho confusão com ninguém, não preocupo com a vida de ninguém. Tá a nossa turminha toda aqui que me conhece, eu cheguei depois lá na Bahia, que sou eu que não sou baiano, né, na turma lá. Mas vocês veem que nós temos uma união tão agradável, Deus abençoa, realiza milagre no nosso meio. Nós não temos pensamento de fazer nada contra o outro, pelo contrário, se não puder ajudar, também não vamos estorvar ninguém. Então veja a mão de Deus sobre nós, e Deus nos abençoando e nos dando força, e nós continua caminhando, porque nós sabemos que o nosso alvo é Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos fazendo alguma coisa para Deus, na liderança dele, nós seremos abençoados. Cheguei um dia no hospital, mas isso aqui, irmãos, vou terminar. Cheguei um dia no hospital para orar para uma avó de um irmão. Orei por ela, a enfermeira chegou, pastor, não tem esperança mais não, já está acabando de morrer. Falei, irmã, enquanto estiver respirando, tem esperança. Oramos. Aí uma mocinha chegou, agarrou no meu braço, pastor, vou orar para minha avó. Falei, filha, estou indo. Aí oramos ali para a mãe do irmão Hugo, o irmão que congrega comigo. Aí a mocinha está lá, pastor, vou orar para minha avó. Agarrava no meu braço. Falei, tá, filha, eu vou. Aí a terceira vez, pastor, vou orar para ela. Falou, filha, eu estou indo, só mais um minutinho. Não, porque o hospital vai fechar, pastor, e você não pode orar pela minha avó. E ela é cega. Falei, não, filho, vou lá, filha, vou orar pela sua avó e ela vai ser curada. Irmãos, e nós partimos para aquela direção lá, para outra enfermaria, e nós entramos lá e começamos a orar. Não, nem orei. Aí cheguei lá, comecei a conversar com ela, ela com o olho bem aberto, eu passava a mão na frente do olho dela assim, a gente viu que ela não via. E a mocinha dizia, minha avó é cega, pastor. Falei, filha, fica calado, não fala nada não, deixa eu ver como é que está a situação da sua avó. Tornei, irmã, está vendo minha mão? A menina respondia, minha avó é cega, pastor. Aí eu falei para ela, filha, vamos fazer um negócio? Você vai ficar lá no corredor. Falei para ela, você vai ficar lá no corredor, o irmão Hugo estava comigo. Você vai ficar lá no corredor, ou então você vai sentar lá atrás. E a partir de agora você está muda, você não vai falar nada, tá? Você promete? Falou, então tá bom, sentou lá atrás. Quando ela sentou lá atrás, eu falei para a irmãzinha, falei, olha, você senta melhor. Peguei, ajudei ela a sentar do lado da cabeceira da cama, pro meio bem o corpo dela, direcionei bem a cabeça dela, e falei para ela, irmã, você está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. Passei a mão na frente do olho dela, não estava vendo nada. Aí falei para o irmão Hugo fica em pé no pé da cama. O irmão Hugo ficou em pé no pé da cama. Aí eu pus a mão na cabeça dela e falei, irmã, você precisa de crer que o nosso Deus te devolve a visão. Você precisa de crer. Se você não crer, a Bíblia fala, tudo é possível ao que crer. Se você quer sair daqui enxergando, a oportunidade é esta. Aproveita agora. E eu falei, agora fecha o olho com bem força. Ela fechou. Falei, agora abre o olho. Quando ela abriu o olho, falei, o que você está vendo? Eu estou vendo um moço no pé da cama. Olha, irmão, tinha mais ou menos 15 anos que ela não enxergava nada. Estou vendo um moço no pé da cama. Aí eu olhei para ela assim, aí a menina começou a gritar, vovó, é verdade que a senhora está vendo? Ela falou, tô, filha. Eu procurei, que cor é a camisa dele, irmã? Ela falou, é azul. Que cor é o olho dele, irmã? É verde. O olho dele é bem verdinho, é verde. E o cabelo dele, irmão, é amarelo. O cabelo assim, meio loiro. Ruivo. E aí a menina chegou perto dela, aí não teve mais dificuldade não. Me enxergou, desceu da cama tranquilo, e andou por lá, e estava normal. Que é isso, irmão? Tudo é possível ao que crer. Se você conseguia fazer com que a sua igreja crer na palavra de Deus, irmão Brana fala, descansa porque tudo está ali para o bem da sua igreja. E eu creio desta maneira. Deus tem me dado graça. E muito outras coisas que Deus tem feito ali na nossa região, que não tem tempo para contar, né? Deus abençoe cada um de vocês.
Agora nós vamos ver uma coisa, se você deixar, o próprio elenco, o próprio grupo que dá toda a matéria. Deus é seu próprio intérprete. Parágrafos 33 e 34. É uma chave tremenda isso aqui. Deus faz a sua própria interpretação a corações honestos, sinceros, veja, homens e mulheres que olham para a coisa que é misteriosa. Se você for honesto e sincero e crer, Deus tem uma maneira de interpretar isso para você. Interpretar realizando, com resultados. Primeiro descubra se é uma promessa. Veja aqui, ó, veja aqui que coisa tremenda que fomos lembrados hoje. Se José, marido de Maria, da Virgem Maria, se José tivesse ido e se afastado das tradições e tivesse ido à Bíblia dele e descoberto, ele ia ver que Isaías disse que a Virgem ia conceber. Então ele não precisava ter sofrido tanto como sofreu. E Deus ter que vir a ele através de um sonho. O Mombrana dá valor, mas não está escrito. Essa é a maneira primária de Deus falar. O sonho é maneira secundária. Se ele fosse examinar a Bíblia dele, em Isaías, livro que eles conheciam de cor, porque era desde criança, ouvindo aquilo, lendo aquilo. Então ele teria poupado a sua vida, porque ele teve uma atenção muito grande. E as coisas foram ditas, e o nascimento dele, e a respeito de tudo, foi falado pelas Escrituras, pelos santos profetas. Como Pedro disse, e ninguém tem direito de pôr interpretação particular nisso. Isso nasce, isso cresce, isso se realiza sem precisar de manivelas. Esse poder, ele já nasceu na noiva, ela concebeu. A Virgem concebeu. Isso vai crescendo, 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 dá luz e vai cumprindo a cada dia, naturalmente. É dessa forma que o relógio vai trabalhar. O que acabamos de ver? Não foi nenhuma exposição difícil. Isso aí é, sem dúvida alguma,
um resultado. Nós temos tido coisas que eu tenho dito assim, isso é coisa de brana. Até mesmo com a natureza. É exatamente o que Deus disse que aconteceria. E quando ele disse que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, quanta gente deve ter feito tanta tonteria sobre aquilo? E quantas moças poderiam, cada uma delas com psicose, de ser aquela virgem que conceberia o maravilhoso, o príncipe da paz, o Messias para Israel. Mas quando chegou o dia, a hora, o momento exato, a pessoa certa, aquilo aconteceu. Ele era a manifestação da palavra de Deus prometida para aquele dia. Deus disse, de modo que ali estava. E José simplesmente teria se poupado muito se ele fosse para as Escrituras. Agora, vamos ver aqui na mensagem Deus em simplicidade. Deus em simplicidade. Sim. Parágrafo 67. O profeta diz, eu gostaria de dizer neste lugar que Davi viu a mesma coisa que nós vimos. Que Davi viu a mesma coisa que nós vimos. Davi disse, não é certo que vocês me tenham construído uma casa de cedro e a arca do pacto de meu Deus ainda continue debaixo de cortinas, que eram peles de ovelha e de animais que haviam sido costuradas. E ele disse, não é correto eu ter uma boa casa e a arca do pacto de meu Deus permanecer em uma tenda. Então Deus colocou em seu coração construir um tabernáculo. O profeta está dizendo, então Deus colocou no seu coração construir um tabernáculo, coisa que à primeira vista foi aprovada pelo profeta de Deus. Faça. Mas Davi, sendo um homem de amor, um homem que não tinha rancor, aquele lugarzinho dentro do seu coração não cabia rancor e amor. Amor e rancor. Esse lugarzinho dentro do seu coração não pode caber as duas coisas ao mesmo tempo. E ele provou isso quando ele teve Saul nas mãos, que ele podia matá-lo
Mas o seu coração não deixou. Inclusive doeu. Porque ele ironizou. Agora ele estava autorizado pelo seu coração e pelo profeta a construir o tabernáculo. Homem de amor e consagrado a Deus. Não obstante, ele tinha derramado muito sangue. Afinal, ele era um tipo de Cristo. Então ele disse, Davi falou isto na presença do profeta daquela era, que era Natã. E Natã, sabendo que Deus amava Davi, olha, é onde muitos se salvariam. Se pelo menos descobrissem, não, Deus ama aquele homem. Eu tenho dito assim, muita gente aborreceria Jacó e amaria a Esaú. Pelo comportamento de um e de outro. Esaú recomendava muito mais. Mas Deus foi o contrário. Amou a Jacó e aborreceu Esaú antes de qualquer um deles fazer bem ou mal. Vamos passo a passo. Aleluia. Natã, sabendo que Deus amava Davi, você descobrir que Deus ama a sua mulher, ama seu marido, você descobrir que Deus ama seus filhos, você vê o amor de Deus. Mas Deus só pode amar aqueles que me são simpáticos, que eu vou com a cara deles. Não! Não pode ser assim. Ele pode ser um Jacó. E se Deus amá-lo? E agora? E se Deus for um carregador de pecado dele? Você não precisa tirar pecado dos outros carregando na sua língua. Eles não ficam só na língua, eles descem para o coração. Deixe que Deus os carrega. Dá vontade de parar aqui. Natã, sabendo que Deus amava Davi. Saul não sabia que Deus amava Davi? Ou ao ver o amor de Deus por Davi, encheu-se de inveja. Colegas, vamos dar graças a Deus por Deus amar aquele companheiro. Deus o ama também. Ele tem uma alma. E disse, Davi, Davi. Mas ele falava com a boca cheia.
uma boca gostosa. Davi, faça tudo que tiver no seu coração, porque Deus está contigo. Era um profeta. Era a boca de Deus falando. Que declaração para se ouvir de um profeta, para se ouvir da boca de Deus. Faça tudo o que tiver em seu coração. Faça. Porque Deus está contigo. Pode fazer. E naquela mesma noite, mostrando a consagração de Davi ao amor de Deus, naquela mesma noite, mostrando a consagração de Davi ao amor de Deus, Natã, e então, ao ver a mesma noite, sabendo que ele estava em um erro que não lhe era permitido fazer aquilo, Deus foi suficientemente gracioso em descer e falar com Natã. E eu sempre gosto destas palavras. Vá dizer a Natã, vá dizer a Davi, meu servo, que eu o tirei do curral. Simplesmente ele não era nada. E hoje nós ouvimos uma coisa tremenda. Davi pastoreava as ovelhas do pai, não dele. As ovelhas são do pai. Do pai. Não são nossas. Leve isso no seu diploma. Leve isso no seu certificado. Estou pastoreando as ovelhas de meu pai. Glória a Jesus. Simplesmente ele não era nada. Eu gostaria de aplicar aquilo aqui só por um minuto. Eu te tirei do nada. Eu te dei um nome. Isso fala de mim, fala de você. Quem era você? Quem seria você se não for essa graça, se não for esta misericórdia? Ele levanta do pó o pobre, do duro necessitado e põe para assentar aqui, ó, com os príncipes. Ninguém tem direito de brincar com isso. Ana encheu a alma para cantar isso. Levanta do pó o pobre, do monturo necessitado, para sentar-se na mesa com os príncipes, ser considerado pelo povo, ser amado pelo povo. Isso não é brincadeira. Respeitado pelas pessoas. Aleluia. Aleluia mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, irmãos, veja só. Veja você. Tem um nome como os grandes homens que estão na terra hoje. E eu gostaria de aplicar isso numa forma confidencial, numa forma para estabelecer um ponto. Eu estava pensando nisso alguns anos atrás, quando eu estava na cidade aqui,
e ninguém se importava comigo, ninguém me amava, e eu amava as pessoas, mas ninguém me amava por causa do passado da família, sem nenhum desrespeito à minha preciosa mamãe e papai. Como eu gostaria que a mamãe pudesse ter vivido para entrar nesse santuário nesta manhã. Está falando de mim. Muitos dos pioneiros que colocaram seu dinheiro para ajudar a construir isso aqui, talvez Deus, nesta manhã, permitirá que eles vejam do parapeito, lá da sacada. Mas a família dos Branas não teve um nome muito bom por aqui, por causa da bebida. Ninguém queria ter nada a ver comigo. E eu recordo de ter a minha esposa, ter dito à minha esposa há não muito tempo atrás, apenas lembrava que eu não conseguia alguém para conversar comigo. Era discriminado. Ninguém se importava comigo. E eu agora tenho que me esconder para conseguir descansar um pouquinho. O povo vive atrás de mim agora. Quem era eu? Quem era você? Sua esposa, as esposas precisam pensar nisso também. A aflição, o sofrimento, não é para comparar com a glória, com a honra, com o privilégio. E agora o Senhor nos deu este grande lugar, estas grandes coisas que Ele tem feito. Ao entrar aqui sempre estou lembrando disso. Isso não é meu, isso não é de Goiânia, isso é da noiva, é do Brasil. Aleluia! Aleluia! Mas, irmãos, eu tenho que parar por aqui. Nós teremos uma escola amanhã cedo muito abençoada. Só tem uma coisa, que nós vamos aprender mais. Veja só. Nós estamos na construção de um templo. Nós queremos construir o templo. Deus disse para Davi que não era ele. Seria Salomão. E Deus está mandando um recado para cada um de nós. Não é você que vai construir terceira puxada, construir arrebatamento da noiva. Não é você que vai construir nada disso. É o Espírito Santo. Não tente fazer, não tente construir. Não tente de si mesmo. Ele está dizendo isso. Trabalhar em coordenação. Em sincronização para o relógio marcar a hora certa. A hora certa de tudo. A hora certa de subir. Nós estamos vivendo a véspera do rapto.
Isso vai acontecer, eu não sei como, mas vai acontecer. Se fosse uma coisa que eu soubesse explicar, não seria de Deus. Esse é o grau mais alto da mensagem. Por isso é que não depende de nenhuma explicação. Deus pôs no coração. O profeta vem e diz, faça. Mas Deus vem e disse, não faça. Não é com você. Não é homem que vai fazer isso. Não tem que estar dividindo por causa disso. Não tem que estar em contenda por causa disso. Não tem. Eu pude ver isso aqui. O tempo não vai dar para nós entrarmos aqui para o ministério do Filho do Homem de novo. Mas se Deus permitir, amanhã nós vamos continuar. Só quero lembrar mais uma vez, a não ser que cada instrumento nesse relógio esteja coordenando um com o outro, nós nunca saberemos a hora certa. Para abrir o outro leque, nós vamos ter muito tempo para desdobrar. Então vamos fechar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que o pastor Adil de Souza Sena faça um avivamento daqueles que ele é usado para fazer no encerramento desse culto, para amanhã cedo nós estarmos aqui de volta. O que é que vamos guardar? Por favor, irmão Moisés. O que se guarda aqui? Se nota e tem que ser guardado, definido. Não somos nós quem vamos fazer, Deus. Não somos nós que vai fazer. É Deus. Não era Davi, era Salomão. E Salomão tem a ver com milênio. Irmão Brana disse. Mas não é só isso. Se você souber que Ele é o nosso carregador de pecado. O que mais? Tem outra chave primeiro. Deus amava Davi, por isso disse para ele, não é você quem vai construir o templo, é o seu filho. Vamos. Vem cá, pastor Mauro. Eu estou querendo uma outra cabeça de taxinha. Davi era pastor das ovelhas do pai. Ele não era proprietário do rebanho. Nós estamos cuidando das ovelhas do pai. Por favor. Venha. Quando Deus te ama, Ele te corrige. Ele amava Davi, por isso que Ele chamou a atenção de Davi. Não é você, é o Salomão. Não sou eu, é o Espírito Santo. Eu quero mais uma coisa a mais aqui. A hora que ela chegar, eu vou falar. Isso depende de todos nós juntos, trabalhando, coordenados, na sincronia do relógio. É a mesma coisa, ele já tirou da minha boca, nós temos que trabalharmos em conjunto, mas fica essa lembrança, não seja um carregador de pecado alheio. Amém?
podcast, Paulo falou isso, não participei do pecado alheio. E outra coisa que, só para completar, o senhor não falou, mas o Espírito Santo nos leva a isso. É aquele homem carregador de pecados que joga o fardo lá no lixo, o perigo é os que vão no lixo buscar coisas. Glória a Deus, aleluia. Mas falta um complemento aqui depois dessa que o Noé entregou. Temos que guardar a palavra, guardando a arca. Glória a Deus, amém. Tá? Vai, depressa, senão nós vamos acabar enlacecendo. Amém. Não importa onde vamos, nós encontramos amigos. E estamos agradecidos pelos nossos amigos. Mas há algo concernente àqueles amigos, os quais ficam ao seu lado através de todas as dificuldades, que não há maneira nenhuma de substituir estes amigos. Não importa o que algum outro amigo possa ser, não há maneira alguma de substituir um amigo como aquele. Você está simplesmente comprimido dentro dele. Vocês são um. E nós juntos buscamos a vinda do Senhor Jesus. Amém. É sem explicação, não é? Mostrando o resultado. Seria ser melhor do que Deus para anular uma eleição. Se você está nesse quadro, mas não ocupa a sua posição, você vai atrapalhar a sincronização e a hora sairá errada. Ficamos de pé. Eu não posso fazer avivamento, ele já fez, amém? Você só agradeça a ele. Aqui na igreja, lá na internet, lá em São Paulo, as igrejas conectadas, você que está na sua casa, simplesmente louve a Deus, agradecendo a Ele por todo esse banquete espiritual. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Nós te agradecemos pela cura, nós te agradecemos pelas maravilhas, nós te agradecemos pelos milagres, nós te agradecemos, ó Deus, pelo posicionamento da tua igreja. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo perdão de nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome. Amém, Jesus. Amém. Abraça um ao outro e diga, Deus já te abençoe.